Jesus. Verso 2 do Salmo 65, o qual nós acabamos de ler, diz assim: ó tu que ouves a oração, ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Este salmo aqui é maravilhoso, porque ele aborda o Senhor como soberano sobre os povos, sobre a terra. Toda a provisão vem dele, todo o poder emana dele, e ele tem grandes bênçãos para os homens. Ele tem grandes vitórias para o seu povo. E mais uma vez, aqui Davi está fazendo menção do templo. Verso 4 diz assim: como são felizes aqueles que escolhes e trazes a ti para viverem nos teus átrios. Transbordamos de bênçãos da tua casa, do teu santo templo. Queridos, eu penso, lendo isso, que Deus, Ele tem os seus escolhidos. E quem são os escolhidos? São aqueles que entendem a palavra de Deus e procuram com todo o esforço vivê-la, e se posicionam para fazer a vontade de Deus. Davi entendeu muito bem isso, e como eu já citei várias vezes, no Salmo 5, no verso 7, ele declarou assim: mas eu, pela grandeza da tua benignidade, entrarei na tua casa, e em teu temor me inclinarei ao teu santo templo. Ou seja, Davi, ele tinha muita devoção no seu coração, como foi pregado aqui no domingo, e ele sabia que do templo de Deus, do santuário, da casa do Senhor, provém muitas bênçãos, muitas vitórias. E eu creio que nós estamos vivendo um tempo, amados, onde percebe-se um descaso de muitos com a igreja, com o reino, mas, por outro lado, em outros segmentos ou em outras denominações, percebe-se uma busca, uma fome, mas, queridos, até que ponto os homens estão edificados na verdade de Deus, na verdade salvadora de Deus? Porque esse salmo aqui também aborda uma grande colheita, e o Senhor, Ele é o Deus de grandes colheitas. Mas para haver uma grande colheita, é necessário haver uma semeadura. Não há colheita se nada for plantado. Então, eu comecei a ler um livro, queridos, que trata de sentinelas. Pessoas de oração, pessoas que se posicionam para vigiar e também para orar. E eu quero, a partir de hoje, fazer um chamado e um apelo para sentinelas a trabalhar nesta igreja.
Porque, queridos, eu creio que Deus tem uma grande colheita a partir da pregação da palavra e da verdade. E, como já foi citado várias vezes, Deus tem grandes coisas para esse lugar. Deus tem grandes coisas. Só que o que nós precisamos é de um povo que esteja disposto a pagar o preço. Um povo que esteja disposto a buscar a face de Deus e voltar-se verdadeiramente à verdade. Porque nós, olhando para Jesus Cristo e sua missão, queridos, Jesus, ele pagou um preço tão alto por nossa salvação, preocupado com a nossa vida eterna. E todos nós sabemos muito bem que a nossa vida aqui é breve, é curta, mas que Deus tem algo tremendo para nós no que diz respeito à eternidade. Então, qual a maior razão de Deus ter nos dado a sua palavra? Foi que o homem andasse nessa verdade e vivesse para sempre. Mas Deus sempre teve o melhor para o homem, mas houve uma corrupção desde o princípio. Alguém que corrompeu a palavra, alguém que corrompeu esta verdade. E esse alguém, queridos, foi Satanás. Foi Satanás. E Deus deu uma palavra para alguém que tinha que vigiar o jardim. Deus deu uma palavra para o Adão, para que ele trabalhasse. Ele poderia desfrutar de todos os benefícios do jardim, mas ele teve que dar nomes a todos os bichos. Olha, gente, que revelação! Você já pensou se o elefante tivesse outro nome? Parece que o nome do elefante tem que ser elefante mesmo, não é verdade? A girafa. Já imaginou a girafa com o nome de cachorro? Não, girafa tem cara de girafa. O cachorro tem cara de cachorro. O gato tem um jeitão de gato, e tem nome de gato. E Adão foi fazendo tudo isso por revelação, e Deus deu uma orientação, uma verdade, mas entrou o diabo e corrompeu. Deus falou isso? Não, pode comer. Deus é mentiroso. Você não vai morrer no dia que você comer desse fruto. E esse espírito de enganação, queridos, vem agindo desde lá o princípio. Todos nós sabemos muito bem disso. Nós olhando lá para 2 Timóteo, esse espírito de enganação está atuando por aí. É Janes e Jambres. Olha, queridos, Arão jogou a vara se transformou em serpente. Janes e Jambres jogaram a vara e também se transformou em serpente. Mas a vara de Arão engoliu a vara. A serpente de Arão engoliu a serpente de Janes e Jambres, para que não houvesse nenhuma confusão, nem prevalecimento em relação, queridos, em relação àquela distorção, porque quem estava agindo ali era o diabo, naquela ludibriação,
naquele encantamento, naquela magia. E a mesma coisa vale, olha como o diabo é astuto. Eu estava lendo hoje um artigo que trata de Satanás, que é o nosso arqui-inimigo. O Satanás, queridos, ele não é aquele chifrudão, que é uma figura lá da Idade Média, né? Não é vermelhão e com um tridente, aquele garfão lá. Não. O diabo, ele se transforma em anjo de luz. E a palavra diz que ele é ardiloso. Paulo declarou assim: não podemos ignorar os seus ardis. O diabo está agindo na sutileza. O diabo ele está agindo na astúcia, com a sua inteligência. E quantos ele está enganando muito facilmente. Pessoas que estão se deixando levar por aquilo que pensam ser a verdade. Foi igual a Adão e Eva lá no início. Não. O fruto tem uma boa aparência. Deus falou que vocês vão morrer. Não, vocês não vão morrer. Deus, né, ele quis botar medo, mas não vai acontecer isso. No final das contas, vai amenizar, vai perdoar, vai ter misericórdia. Gente, se você ler na sua casa Atos 16, Paulo e Silas, eles estavam interessados em pregar na Ásia, mas o Espírito Santo não deixou eles pregar bem na Ásia. E eles foram para a Europa. Quando Paulo estava em Troade, ele teve uma visão de alguém dizendo assim: passa, né, e chega até a Macedônia, passa a Macedônia e vem até Filipos. E gente, eles fizeram isso. Ou seja, o Espírito Santo impediu eles de pregar em algum lugar, eles foram para outro. E a intenção deles era divulgar as boas novas, a palavra, como eles estavam fazendo. Aí, gente, houve lá a conversão de Lídia, que era uma mulher rica, importante. Ela e toda a sua casa ouviram o evangelho, se converteram. E de repente, Paulo e Silas indo até um lugar de oração, uma mulher adivinhadora começou, né, a andar atrás deles, e isso aconteceu vários dias. E olha a palavra que ela dizia: estes aí são servos de Deus. Obrigado, querido. Aqui. Por favor. Esses aí são servos de Deus Altíssimo. Olha a astúcia do diabo. E eles estão proclamando as palavras de salvação. Gente, se Paulo e Silas tivessem entrado nessa onda, nossa, lá, ela tem a verdade com ela, ela tem a revelação, ela tá, é por nós. Mas de repente aquilo começou a tirar a paz de Paulo. E o que Paulo fez, queridos? Expulsou o demônio daquela mulher, porque aquela mulher estava endemoniada. Seria perigoso conciliar uma coisa com a outra? Se deixasse quieto? Ela está falando o certo mesmo, nós somos servos de Deus. E estamos proclamando realmente a mensagem da salvação. Aí quem poderia estar de fora ia, unificar e achar, que tanto Paulo e Silas estavam pregando a verdade, como aquela mulher também estava, ali falando palavras verdadeiras e deixando ela com credibilidade. Mas o que Paulo fez? Tirou o demônio daquela mulher. E olha o que ela falava, gente. Olha a mensagem que ela dizia: estes
um espírito de adivinhação. Esses aí são servos do Deus Altíssimo, estão pregando a mensagem. Quantas pessoas, amados, estão deixando de ouvir a verdade para procurar esse tipo de coisa, esse tipo de mensagem, esse tipo de revelação, palavras que vêm como adivinhação. Isso, gente, é muito, muito complicado hoje em dia, porque as massas estão deixando de ouvir a verdade, procurando um espírito de ludibriação, um espírito de enganação. Agora, amados, eu quero, em nome de Jesus, fazer um apelo para que nós venhamos vigiar e orar, para que nós possamos, amados, verdadeiramente andarmos na luz de Jesus, porque essa foi a palavra de Cristo aos discípulos. O irmão falou algo interessante ali. Jesus deu uma ordenança aos discípulos que ficassem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. E eles ficaram lá naquele lugar em espírito de alerta, porque a qualquer momento o Espírito Santo poderia vir, bem como veio, bem como aconteceu, e glória a Deus porque aconteceu. E esse evangelho foi pregado a partir daquilo, a palavra da verdade foi pregada a partir daquilo. Gente, os sentinelas, eles eram aqueles que tinham a responsabilidade de cuidar das plantações, e eles ficavam, em torres, em muros, ou até mesmo em casas, vigilantes, e tanto de dia quanto de noite, para evitar os ladrões, os lobos, todos aqueles que quisessem prejudicar a plantação e consequentemente a colheita. Então, amados, que Deus levante sentinelas nessa igreja, que estejam dispostos a vigiar, que estejam dispostos a combater com a verdade todas as obras do diabo, porque o que nós estamos fazendo aqui, amados, é pregarmos a verdade da palavra. E eu quero chamar um povo aqui, para ser vigilante. E a partir daquela palavra que nós recebemos, queridos, do pastor Edson, eu creio que Deus vai gerar um despertamento aqui, a partir do momento que nós nos posicionarmos verdadeiramente para orarmos, para levantarmos cedo, como nós estamos levantando aqui, antes da Santa Ceia, para buscarmos a Deus pelas madrugadas, orando nesse lugar, orando por aí, ungindo essas ruas, chamando as pessoas através da oração, para que realmente haja uma grande colheita nesse lugar. E nós vamos, queridos, cuidarmos com o diabo, porque o diabo faz oposição à obra de Deus, através exatamente desse espírito de enganação, através de Janes e Jambres, através daquela mulher lá de Atos 16, que vinha lá com palavras, mas Paulo teve discernimento, e todo aquele que é voltado à verdade tem discernimento daquilo que é verdade e daquilo que é enganação.
Então eu oro como pastor dessa igreja, que a partir de hoje os sentinelas venham ter discernimento daquilo que é enganação e daquilo que é verdade, para que a verdade de Deus venha prevalecer nesse lugar e para que a colheita chegue através da pregação da palavra de Deus nesse lugar. No nome de Jesus. No nome de Jesus. O diabo anda bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas através da palavra de Cristo, ele vai ser derrotado. Porque ele não é onipresente, ele não é onisciente, ele é limitado, ele é maior do que nós, mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é Jesus Cristo, o dono dessa obra. E se você quiser se arregimentar nesse exército de Deus vivo, preocupado com as vidas, preocupado com a salvação, preocupado com as almas, se aliste para este exército nesta noite, para que você possa ser um soldado, um sentinela, um combatente que realmente vai combater o bom combate através da vigilância, através da oração, através da busca, porque Deus está com seus ouvidos abertos à oração se fizer necessidade. Agora o que ele tem que ver é a disposição do povo de buscar, gente. E cada um de nós podemos fazer a nossa parte. Eu, como pastor da igreja, venho falando para o povo: vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos buscar a face de Deus, porque Deus está à disposição. Deus está, né? Como disse Davi aqui, nesse salmo, no verso 2: ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Amém, gente? Como igreja do Senhor, vamos nos dispor para que os homens verdadeiramente venham até Deus, ouçam a verdade da palavra e sejam libertos, e saiam desse poço, desse abismo sem fundo, né? Desse espírito de enganação que é vigente até mesmo dentro de igrejas evangélicas. Jesus falou aos discípulos acerca dos sinais dos últimos dias: vigiem, sejam prudentes, e que ninguém vos engane. Que ninguém vos engane. Gente, eu não sou enganado com qualquer coisa que estão pregando por aí, não. Eu não sou enganado, eu sou muito crítico a tudo que é pregado hoje em dia, principalmente no que diz respeito à igreja neopentecostal, né? Não julgando, mas já julgando, né? Eu sou muito esperto com isso, queridos, e eu vou para a Bíblia, porque a palavra de Deus, como dizia dono dos tempos, a palavra de Deus é a minha autoridade final. Aleluia. Se o que está sendo pregado tem amparo e respaldo na Bíblia, pode aceitar. Pode aceitar. Mas agora, né, esse espírito de adivinhação, esse espírito de enganação, essa coisa que avisa a ego dos homens, essa coisa dos homens mais ficarem pensando em receber do que propriamente trabalhar para o reino, isso daí tudo é balela, gente. Então nós precisamos abrir os nossos olhos para a verdade e precisamos nos posicionarmos, porque a maior intenção, o maior projeto de Deus é a salvação dos homens. É que o Evangelho seja pregado para que os homens sejam salvos. Foi para isso que Jesus pagou o preço. Foi para isso que Jesus morreu. Foi para isso. Amém, queridos? Amém. Os irmãos entenderam essa mensagem? Amém? Então vamos orar. Se posicione já como sentinela. Ore para que mais pessoas venham e se posicionem como sentinelas, estejam dispostos a vigiar, a orar
a preocupar-se com a grande colheita que vai vir neste lugar. Eu creio nisso, no nome de Jesus.